Tudo bom, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao 16º Podcast Condomínios. Eu sou o Rogério de Freitas, da Foco Síndico. Olá, boa noite, gente. Rodrigo Machado, da Exato Condomínios, representante de Secov. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Denis Martins, advogado. Sou diretor do Ibradim, Santa Catarina. Nós agradecemos a presença aqui do Dr. Denis Martins. O Dr. Denis Martins é mais um dos meus professores que eu convido para o podcast. O pessoal costuma dizer, doutor, que eu convido os meus professores para ter aula de graça aqui no... Aula terapia. Aula terapia. Tá, a gente vai aproveitando um pouquinho disso daí. Agradecer também ao Rodrigo da Exato, a Exato que hoje nos cede o espaço para a gente gravar o nosso podcast, que geralmente o podcast Condomínios ele é gravado lá no Cindy Hub, só que o Cindy Hub hoje está com um evento, então a gente está gravando o podcast Condomínios aqui na Exato. Um formato um pouquinho diferente. Formato um pouquinho diferente. Nós também estamos aguardando a presença do Walter João Jorge Júnior, Dr. Walter, que também daqui a pouco está chegando aqui para participar do nosso podcast. Enquanto isso, a gente vai conversando com o nosso convidado aleatório e lembrando sempre a audiência aqui do Instagram, da live do Instagram. Se tiver alguma pergunta para o Dr. Denis Martins, pode encaminhar, que se eu conseguir ler aqui, eu passo para ele. Então eu vou começar. Primeiro, a gente convidou, o doutor sempre foi a gente estava com um anseio muito grande de ter a presença do Dr. Denis aqui no nosso podcast, para falar de um assunto que a gente até tentou, a gente meio que falou um pouquinho dele num podcast anterior, só que a gente não tinha propriedade nenhuma para falar dele, que é a multipropriedade. Não tinha propriedade para falar de multipropriedade. E o interessante é que quando saiu em dezembro, né, passado, foi isso, né? Isso. Já vai fazer um ano, a lei de multipropriedade. Eu entrei em contato com o Dr. Denis e a gente fez uma postagem, foi a primeira postagem nas redes sociais, né, a respeito do tema. Então, doutor, com a sua didática como professor, o que o senhor poderia passar para nós, para que nós entendêssemos o que é a multipropriedade? Ok. Bom, primeiramente, quero agradecer muito o convite. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com essas duas feras que são vocês, né? E eu vou discordar quando tu fala que não tem propriedade para falar de multipropriedade, porque a propriedade é um assunto muito próximo do condomínio. Então, ainda que a lei seja muito jovem, eu tenho certeza que vocês tirariam de letra aí todo o tema. Mas, enfim, bom, acho que é interessante fazer um apanhado aí, primeiro sobre a questão de condomínios, né? Até a gente chegar na multipropriedade, porque eu entendo que é a forma mais simples de a gente entender e compreender esse instituto que é a multipropriedade. Nós tínhamos no Brasil, já reconhecidos pela legislação, as modalidades do condomínio edilício e do condomínio comum. Condomínio edilício, esse que a gente tanto trata aí nos nossos cursos de palestra, que vocês tratam tão bem aqui nos podcasts, essa figura onde a gente tem a área privativa e a área comum. É isso que caracteriza o condomínio edilício. Já o condomínio comum é o quê? É a situação onde nós temos mais de um proprietário sobre o mesmo imóvel. Isso é muito comum quando duas ou mais pessoas resolvem comprar um imóvel conjuntamente, e ali passa a existir um domínio comum, né? Por isso se chama condomínio. Outra situação que nós temos quando ocorre, a título de exemplo, nas heranças, né? Morre o pai, o imóvel fica legado aos filhos e acaba existindo essa situação de domínio comum de mais de uma pessoa sobre o mesmo imóvel. Agora, o que diferencia essa questão, esse regime do condomínio comum da multipropriedade e no que eles se aproximam, né? A multipropriedade, ela se caracteriza, antes de mais nada, por ser uma propriedade comum. Né? Ela é multipropriedade porque ela é uma propriedade múltipla, uma propriedade de múltiplas pessoas. Agora, no que ela se distancia do condomínio comum? Ela se distancia porque no condomínio comum nós temos a situação na qual os comunheiros, vamos chamar assim, né? Os condôminos, eles podem utilizar o imóvel conjuntamente. Então, automaticamente, se um quiser usar, o outro também pode usar e não tem nenhuma restrição. Inclusive, eles não podem impedir um ao outro o uso. E a multipropriedade, que é essa figura
que não era nova no Brasil, porque já era um fenômeno que ocorria, mas, no entanto, não era regulada pela legislação tal qual é hoje, né? Haja vista que a única regulamentação era da Lei Geral do Turismo na feição hoteleira, e hoje nós temos a multipropriedade aplicável não só às operações hoteleiras. Ela se caracteriza pelo quê? Pelo fato do imóvel ter múltiplos proprietários, porém, eles têm cada qual o seu espaço-tempo de uso. O grande fiel da balança fiel é o tempo, é o espaço-tempo em caráter exclusivo. Então, assim, cada semana ou cada quinzena, e aí vai depender do regime que se tenha estabelecido para essa multipropriedade, vai ter um uso exclusivo. Naquela semana, o cidadão pode usar, pode alugar, pode entregar em comodato, que seria o empréstimo, né? Em caráter exclusivo, e ninguém pode impedir. Um não pode usar no período do outro. Essa é a principal característica da multipropriedade. As sanções, uma pergunta que ficou quando nós estávamos discutindo a respeito, com relação às sanções que cabem aos condôminos infratores. Elas correspondem também a quem está na posse nesse espaço de tempo? Sim, na verdade a multipropriedade, da forma como foi concebida, ela individualizou muito bem as responsabilidades, inclusive chegando ao ponto de dizer que é possível você fracionar as despesas com impostos no tempo, de maneira com que, se você tiver, a título de exemplo, 26 multiproprietários, eles terão cada qual a sua responsabilidade tributária individualizada. Bom, mas será que isso quer dizer então que nós poderemos ter um imóvel com 26 inscrições imobiliárias? Sim, é possível. É possível. Né? Eu fico imaginando, inclusive, né, a gente imagina aquela situação quando chega o carnê de IPTU no condomínio, né? Porque já temos um condomínio de 100 unidades, já é aquela dificuldade. Quando chega, né? Já é aquela dificuldade de distribuir aqueles 100 carnês. Imagina que nós temos essas 100 unidades, cada qual com 26 proprietários. Mas a multipropriedade, ela se aplica somente a bens imóveis? Não, a multipropriedade, na verdade, ela pode se aplicar também a bens móveis. Ela é muito comum, inclusive, com bens às vezes de luxo, né? Helicópteros, barcos, no caso do se nosso estabelece, né? Sim, o caso do helicóptero de vocês, claro, desculpa, do barco também. Da Ferrari, que vocês fazem esse regime. A Ferrari ele não tá. Mas ela sim, ela é aplicável a outros bens, né? Agora, no que tange aos imóveis, por que foi muito importante esse avanço legislativo? Para permitir o registro. Né? Porque antes, o que acontecia? Eu tinha ali a relação de herdeiros, né? Tinham 5 herdeiros que eram proprietários do imóvel, não conseguiam se reunir para fazer frente às despesas, e aí, porque um não pagava, todos ficavam inadimplentes, tinha uma penhora do imóvel, tinha um leilão do imóvel, e agora não. Agora nós temos uma plena individualização da propriedade e do espaço-tempo. Tanto é que, se o Rogério arrematar num leilão uma fração de multipropriedade, ele está adquirindo a fração de propriedade individualizada mais o tempo de uso, de maneira que não vai impactar nada na vida dos demais multiproprietários. Mas esse tempo de uso ele é determinado também na matrícula do imóvel? Como é que determinado pela convenção da multipropriedade. Pela convenção? Exatamente. É um novo estatuto. Exatamente. Até porque, assim, na multipropriedade, aí, quando fala nova convenção, a gente já está concebendo aqui, por exemplo, a multipropriedade registrada sobre um imóvel em condomínio edilício, porque nós podemos ter isso. Sim. Eu posso ter uma multipropriedade sobre uma casa num bairro qualquer, portanto, não há um condomínio edilício, mas só um condomínio de multipropriedade sobre uma casa, ou nós podemos passar a ter uma multipropriedade registrada, né, existente sobre uma unidade de um apartamento, por exemplo, dentro de um condomínio edilício. Para isso, a convenção tem que prever essa possibilidade? Ou não? Eu tenho uma unidade, agora eu quero transformar ela em uma multipropriedade. Eu quero fracionar ela
e dividir aqui entre alguns interessados, por causa me interessa ela usar esse apartamento de veraneio na primeira semana de janeiro. O resto só me dá despesa, eu quero dividir isso daí. Sim, a tua pergunta é a convenção do condomínio edilício. Do condomínio edilício. Sim, a convenção do condomínio edilício tem que admitir, né? Tem que admitir. Tem que admitir, exatamente, então ela além do... Esse estatuto, primeiro, eu estava com uma pergunta aqui na cabeça. Essa organização de multipropriedade, ela acontece através de um instrumento particular? Sim, de um instrumento particular. Registrado. Registrado, mas um instrumento particular. Exato. Só tornado público, é isso? Assim como a convenção do condomínio. Como a convenção. Isso. Certo. Mas então a convenção do condomínio, mesmo que não interferindo no direito de uso e propriedade, ela tem que, ao permitir que se tenha dentro daquele empreendimento multipropriedade. Unidades destinadas à multipropriedade. Como um condomínio... Que sejam ou que seja admissível registrar a multipropriedade. É por como isso, objeto do condomínio. Sim, é por isso que eu digo, inclusive, que a lei da multipropriedade, as pessoas não perceberam isso, mas ela traz um impacto muito grande para todo mundo, sem exceção. Qualquer pessoa que hoje tenha o desejo de adquirir um apartamento num condomínio edilício, pode ser que ele tenha reflexos por conta da lei da multipropriedade. O que eu quero dizer com isso? Que se antes o cidadão que vai adquirir um apartamento não se preocupava em olhar a convenção do condomínio, agora isso se tornou mais importante. Por quê? De repente, o Rogério vai adquirir um apartamento de condomínio edilício e para ele é fundamental ter um vizinho. Talvez seja um cara com um perfil mais solitário, gosta de ter um vizinho, gosta de cumprimentar o vizinho, de ter aquele relacionamento mais próximo. Mas aí o Rogério não olha a convenção do condomínio e daqui a pouco o apartamento do lado do apartamento dele vira em multipropriedade. Torna-se uma multipropriedade. E aí daqui a pouco ele passa a ter 26 proprietários, cada um com 2 semanas de uso na semana. Tem um número, o Rogério não vai ficar feliz. Esse número que o doutor citou agora, 26, tem um número exemplo, limite? Né? O 26 aí seria um exemplo para, no caso, estabelecermos 2 semanas do ano. Dentro das 52. Por isso o exemplo da... Não pensasse nisso, cara. Não, eu pensei, eu tô... Na verdade, trazendo uma fluidez por aqui uma pra questão, conversa. por uma questão matemática, na verdade, nós vamos ter sim alguns limitadores, porque a lei ela estabelece um prazo mínimo de 7 dias por multiproprietário. Sim. Então, automaticamente isso vai empurrar. Por ano? Esses 7 dias? 7 dias por ano. É o limite mínimo. Mínimo. Então tem um número máximo o que tá de coproprietários por conta desse limite mínimo. Exatamente. Que como tem a questão dos 7 dias por ano, vai acabar isso tendo uma lógica matemática. O termo em inglês é time sharing, isso aí? Não, a multipropriedade ela não é necessariamente time sharing. Há uma distinção aqui a se fazer. Inclusive já era uma certa confusão, muitas vezes. Porque o time sharing não tem a unidade destinada, né? Não, é que assim, tem o tempo, né? O que acontece? O time sharing, geralmente o termo é empregado, né, nas operações hoteleiras, então está vinculado à operação hoteleira. E no time sharing nós temos muitas vezes só o tempo como bem de aquisição. Então eu posso, sem problema algum, faço um empreendimento imobiliário e alieno só semanas. Então o adquirente tem semanas, mas não tem propriedade. Né? Por isso que eu digo que o núcleo da multipropriedade é a propriedade. Eu só terei multipropriedade se eu tiver relação de propriedade. E pode haver nessa relação de propriedade, essa relação de propriedade entre uma pessoa física e uma jurídica? Ou seja, que os proprietários sejam uma pessoa física e outra jurídica? Sim, sem problema. Nenhum tipo de restrição. Tem que ter personalidade. Não tem. Até porque um dos multiproprietários pode ser uma pessoa jurídica que faça aluguéis, por exemplo. Era nisso que eu pensei, assim. Tem hotéis que, na verdade, vendem apartamentos. Ou, na verdade, eles vendem apartamentos, mas colocam como administradores daquela alocação. Montam um pool de locação. Sim, ok. Pode haver, então, na verdade, uma multipropriedade entre a própria pessoa jurídica. Sim, pode. Né? Entendi. O hotel e o proprietário do apartamento. Seria assim, eu monto um empreendimento imobiliário,
eu me reservo, né, em 4 cotas, 4 semanas, e as demais eu alieno, claro. Sim, eu pensei nisso. Claro. O Walter está dizendo que foi pro Cindy Hub. O Felipe está perguntando aqui, ó, se a convenção do condomínio edilício não prevê multipropriedade, permitindo esta por ausência de negativa, subiu aqui, ou se entende que não tem previsão negado esta? Eu confesso que na minha ótica, pela redação da lei, isso ficou um pouquinho confuso. Pelo menos na minha interpretação, eu entendi que ficou um pouco confuso. Eu acho que para mim ficou confuso a pergunta do colega. Poderia. Não, mas tem que entender, provavelmente é um advogado. Mas o que eu defendo é que há necessidade de previsão expressa pela admissibilidade da multipropriedade. Essa é a tese que eu defendo. Tem que ter uma previsão expressa sobre isso. Se não existe, tem que aprovar. Vai existir então uma linha da doutrina que vai defender o contrário. Uma corrente que vai defender o contrário. Exatamente. Agora, o que nós temos que alertar também é que existe possibilidade de um condomínio qualquer que não tenha multipropriedade seja votado numa assembleia, seja admitido, daqui a pouco passe a existir uma multipropriedade. Uma alteração da convenção. No seu interior. Exatamente. O que a lei veio trazer como benefício? Qual foi o avanço que ela trouxe? Existia a prática sem regulamentação que teria um prejuízo para a sociedade, para a massa condominial, para o universo condominial? Sim, na verdade, esse já é um fenômeno que no Brasil data, se eu não me engano, do ano de 1984, com o primeiro empreendimento lançado, inclusive por um pai de uma grande amiga, que aproveitando o ensejo agora, fazendo um pouquinho de propaganda, vai estar num evento que a gente vai promover aqui, que o Ibradim está promovendo, no dia 26 de novembro. Vamos ter aqui um congresso e ela vai estar presente, palestrando para a gente, falando sobre os impactos da lei da multipropriedade no mercado imobiliário. Mas já ocorria, multipropriedade já ocorria, já era um fenômeno existente, embora sem regulamentação legal. Ela tinha uma regulamentação jurídica, sim, porque decorria dos instrumentos que se elaboravam, mas não tinha uma lei. E qual foi o benefício de existir uma lei? O benefício de existir a lei é a própria regulamentação, trazendo segurança jurídica, porque o empreendedor hoje tem coragem de investir no empreendimento em multipropriedade, porque ele sabe que ninguém vai entender aquilo como uma figura nula, haja vista que a lei admite. Agora, dentre benefícios, Rogério, vai muito além da mera concepção do empreendimento. Eu quero dar um exemplo aqui que eu acho muito interessante, que é o seguinte: um pai que tem daqui a pouco 5 filhos, que tem uma fazenda, que tem uma casa de praia, e ele tem receio que daqui a pouco, depois que ele venha a falecer, os filhos não se entendam sobre o uso da casa, ele pode, no testamento dele, prever que após o falecimento vai ter a criação do regime de multipropriedade naquele imóvel. Fantástico. Registra aquilo, faz o testamento vai ser registrado, e aí consequentemente criou o regime de multipropriedade, faleceu, torna obrigatório, e agora cada filho tem uma semana, 15 dias de uso. Antes tinha uma preocupação, até, de uma forma vinha de uma preocupação de quem tem um patrimônio grande, e criava-se as administradoras de bens, onde aí os filhos, a família eram sócios, ou seja, tinham uma cota parte de todo aquele patrimônio, mas não se entendia por uma regra de tempo. Sim. A multipropriedade vem e resolve. Isso seria assim, a multipropriedade se inserindo no planejamento sucessório. Essa é a questão. Isso é muito interessante. Os benefícios a gente entendeu. E quais as críticas do Dr. Denis Martins com relação à lei? Foi identificado alguma coisa que faltou? A lei é bastante madura? De 84 para cá, bastante tempo para poder editar uma lei, A lei é mais velha que eu, cara. Eu também. Mais ou menos na mesma época da lei da multipropriedade, nós tivemos a lei dos distratos, muitíssimo criticada pela sua redação mal feita, mal elaborada. Agora, em contrapartida, a lei da multipropriedade, eu já acho que não. Eu apesar de ter feito agora ter sido uma crítica em relação a um ponto que eu acho que ficou um pouco duvidoso, mas eu realmente entendo que ficou uma boa redação.
regulamentou. Claro que sempre tem algo, um exagero estatal, né, ultrapassando alguma linha, invadindo algum ponto que não precisava fazer, poderia deixar mais livre, né? Mas eu entendo que é uma boa lei e com certeza só a segurança jurídica que ela traz, né? O encorajamento de empreendedores, porque no final nós tínhamos um cenário onde os empreendedores, principalmente estrangeiros, né, que já consideram o Brasil um local inseguro para fazer investimento, acabavam investindo aqui diante da insegurança. Eu tenho notícia, por exemplo, de que a empresa do Donald Trump, numa determinada oportunidade, queria fazer um empreendimento em regime de multipropriedade no Brasil, diante da ausência de regulamentação, optou pelo México. Por uma questão de insegurança jurídica. E agora não, agora a gente tem uma lei, começa a ter então um amparo, né, melhor aí para se apegar e poder realmente investir. Você estava falando ali da questão do testamento. Sim. No Brasil é possível fazer testamento? Sim. Ele não é comum, mas ele é admissível, sim. No Brasil é possível fazer 100% dos bens eu posso deixar, dos meus bens eu posso deixar... Não, você tem você pode legar, pode testar até 50% do teu patrimônio. Tá. Tem uma limitação. Eu tinha essa informação, acho que era tem uma isso. limitação. Uma limitação. Mas você pode sim fazer o testamento sem problema algum. Não é muito comum, né? Infelizmente, deveria ser mais, mas é possível. Até seria interessante deixar um detalhe que 100% dos meus bens é praticamente nada, 50%. Nada, metade no teu caso, tu não pode testar nada. Metade Só para fazer um comentário... Fora o helicóptero que vai ficar com o Rodrigo. Não, mas tudo bem, faz parte da minha cota da mulher inteira. Nossos convidados de podcasts anteriores, como o Julião, por exemplo, agora estão nos assistindo ao vivo hoje. Um abraço aí pro Julião. Pô, que legal, cara, que legal. Pessoal, obrigado aí pela participação. Só mandem perguntas, obviamente que não tem nada a ver com o som a minha fala tá bom para eles ouvirem? Se alguém tiver problema aí, a minha única audiência saiu ali. Vê se mandaram outra pergunta ali, por gentileza. É a mesma do Felipe, né? Isso. Não é a mesma, né? Se é convenção, é a mesma do Felipe. Teve até um síndico aqui que mandou uma pergunta que não tinha a ver com a questão de multipropriedade, mas ele fala tem a ver com propriedade. Sou síndico de um condomínio e temos uma vaga de visitantes. Pelo nosso regimento consta como proibido moradores estacionar neles e abordado. Ao abordar, fui questionado sobre essas duas vagas estar na rua, mas tem um recuo, e quando o prédio foi regularizado na prefeitura, foi feito para esse fim. Ou seja, o condomínio questionou no seguinte intuito: não, isso aqui é recuo do empreendimento, é uma vaga pública. Sim. Está na rua. E ele está colocando que entende ele que quando foi idealizado o empreendimento está fora do recuo. Como tu entende muito disso, né? O doutor Dente é especialista em direito imobiliário antes de ser especialista de multipropriedade, que a multipropriedade é matéria do direito. É uma matéria do direito imobiliário. Mas sabe que isso é uma coisa que inclusive me perguntaram no final de semana passado, dei aula lá no Secov, onde a gente divide, né? Sim, claro, a turma, e me perguntaram sobre isso. Exatamente sobre até como entender e como funciona essa questão de o estacionamento estar fora, estar dentro. Vamos lá. Primeiro é o seguinte: o que divide o público do privado não é o muro, né? Então, assim, não é a existência do muro que define o que é o público e o privado. Você vai olhar o quê? Aquilo que se chama de alinhamento, né? Isso é uma matéria de direito urbanístico. Ali que vai dividir, o alinhamento vai dividir o que é o espaço público e o privado. Consequentemente, se esta vaga de garagem estiver no espaço privado, e aqui o espaço privado é também a área comum do condomínio, porque ela não é área pública, né? Não é do poder público, né? Ela sai do alinhamento, ela passa a ser área privada, né? Ainda que tenha uma multiplicidade de proprietários, porque seja uma área comum, ela é privada. Consequentemente, pode impedir o uso de pessoas externas ao condomínio. Tá? E nesse condomínio, inclusive, que ele citou, eu conheço, de fato, pelo alinhamento, você deu uma referência fatal à decisão. Essa vaga de estacionamento ela está
para dentro do alinhamento do condomínio, ou seja, tem uma área comum que vai até a ponta da onde entra essa. Mas essa o que vaga de determina o estacionamento. alinhamento não é os olhos do síndico e nem os olhos do Não, isso proprietário. tem uma mas medida é- precisa, né? Sim, Tem uma sim, mas- medida precisa. Mas é que o terreno ele não vai fazer uma quebra para dentro dele para recuar um estacionamento, porque tem uma vaga, tem uma área comum do prédio, na verdade, o hall de entrada dele, que vai até o limite do passeio. E essa vaga de estacionamento, ela está para dentro desse limite do passeio. Sim. Então o limite tornou fácil interpretar se é ou Sim, não é sim, do exatamente. condomínio, entendeu? E tem alguns casos, não estou dizendo o caso que o Rodrigo acabou de citar, mas que a prefeitura, para alargamento de ruas, elas nas novas propriedades vão pedindo que vai fazendo esse recuo. Então, se é nessa situação, não há esse tipo Entendi. de como é que é alinhamento, né? Doutor, fala um pouquinho do Ibradim. O que é o Ibradim? Sim. E qual é o significado da presença do Ibradim hoje em Santa Catarina? Certo. O Ibradim, Rogério, ele é o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. É uma entidade jovem, apesar de jovem, já com uma representatividade muito grande no Brasil, já está em 23 estados. Fez pelos eventos que faz. Mas nós Participação. atingimos agora, estamos com quase 1.300 associados no Brasil, embora nascido há tão pouco tempo. É uma entidade que ela tem um objetivo principalmente de cunho educacional, né, que seria no sentido de difundir conhecimento sobre o direito imobiliário. Isso através do quê? Através de congressos, de palestras, de revistas, né, de webmobs. Então hoje, quem se associa ao Ibradim entra na área do associado, ali já tem automaticamente acesso a 2 congressos inteiros, né, todas as palestras ali disponibilizadas e vários webmobs, né? Pelo menos uma vez por mês o Ibradim promove um webmob com pessoas referentes em todo o Brasil. Ora é um colega da Bahia, ora um de Santa Catarina, outro do Rio Grande do Sul, sempre gravando sobre os temas mais variados e aqueles que são as demandas de momento, né, do direito imobiliário. Eu tive a oportunidade, inclusive, de ver um pouco ali da plataforma no portal. Cara, é fantástico. É fantástico. Eu acho que foi no YouTube, inclusive, que eu vi uma matéria do Alexandre Abelha. André Abelha. Isso. De um trecho, na verdade, de um congresso. Sim. Foi isso? Cara, muito bom, muito bom. Gostaria de aproveitar e mandar um abraço para o doutor André Abelha, que na última oportunidade, não sei se foi a última oportunidade, mas uma das últimas oportunidades que ele esteve aqui em Florianópolis, dando uma palestra para o Condomínio Summit, eu tive o prazer de entrevistá-lo junto com o doutor Denis Martins. Fantástico. Uma pergunta. É necessário ser advogado, trabalhar com direito imobiliário para se filiar ao Ibradim? Não é necessário. Nós temos inclusive nossos quadros juízes, desembargadores, síndicos profissionais, corretores de imóveis, leiloeiros, profissionais de várias áreas, né? Nós temos inclusive empresas que prestam serviços a áreas coligadas ao direito imobiliário, que acabam se filiando ao Ibradim, né, se associando ao Ibradim, para ter esse contato, ter esse network e ampliar a sua rede e os seus negócios. Né? Temos uma empresa, por exemplo, do ramo de vistorias, que faz parte, né, que se associou ao Ibradim, acompanha os trabalhos. Antes de eu ser síndico profissional, até estava mostrando para o doutor um fragmento do podcast Colega Síndico que eu gravei com o Eduardo. Eu estava falando, eu até postei ele essa semana, que eu fui inspetor de risco durante 14 anos. Sim. Né, para o ramo de seguros. Mas, doutor, você estava falando ali antes da questão de segurança jurídica. Isso. Né? A gente sabe, assim, que, principalmente para nós que não somos da área, né? Não somos advogados, até para quem é advogado, Sim. na verdade, existem muitos entendimentos divergentes, existem linhas, né, que vão para um lado e vão para o outro. Dentro do direito imobiliário, o Ibradim ele tem o interesse de ser um diapasão com relação às doutrinas e tem Pô, eu falei bonito agora. Onde é que eu fui buscar diapasão? Não, é o arrepio da lei. Onde é que eu fui buscar diapasão? Vai ser tentar lapidar um entendimento comum dentro das várias doutrinas e assim trazer essa segurança para nós administrativa dentro da segurança jurídica. O Ibradim, primeiro, ele não é classista, né? Então ele não defende uma classe,
e ele também não tem o objetivo de formar uma doutrina única. Né? Agora, é claro, como uma entidade representativa da área imobiliária, né, ocorre sim de muitas vezes, quando a gente se depara com situações que podem ser prejudiciais, né, ao registro da propriedade, ou mesmo à área imobiliária e ao mercado imobiliário, pode ser que o IBRADIM decida então encampar alguma causa, né? Mas em princípio ele tem um caráter mais informativo, né, de realmente publicar esse conjunto de ideias que tem na área imobiliária, seja de uma corrente ou de outra, né? Sem fazer essa distinção. Tanto é que as pessoas não falam em nome do IBRADIM, né? Em geral, cada um defende o seu posicionamento, o IBRADIM publica, faz as publicações, né? Mas o IBRADIM ele já nasceu com muita força, né? Com muito peso, com profissionais renomadíssimos da área do direito imobiliário, levantando essa bandeira, digamos assim. Sim. Fomentando essa não essa ideia, não é ideia ou cultura, o ensino. Sim. O compartilhamento de informação. Sim, exato. Gerar conteúdo, cara. Compartilhar conteúdo. E de profissionais do mais alto gabarito. É uma demanda latente com relação à busca de conteúdo, né, de entendimento. Parece que é uma joia preciosa na mão dos mercados, dos setores. Sim. Né? Os setores estão sedentos de conhecimento porque sabem que é através de conhecimento que vão gerar riqueza. E a gente sabe assim que os mercados, principalmente no nosso setor condominial, nosso universo condominial, ele tem essa sede de clareza, né? É esse caminho que eu devo seguir, ou é nesse caminho que isso vai acabar chegando, né? Nesse entendimento que isso vai acabar chegando. O IBRADIM preencheu uma lacuna muito importante, e aí isso justifica um pouco também da sua pujança e sua força, né, que era qual? Nós tínhamos no Brasil entidades classistas, né, entidades que defendiam determinadas classes, mas não uma que fosse focada exclusivamente no conteúdo educacional. E por outro lado, uma demanda muito grande de informação na área imobiliária e uma carência em contrapartida de publicações. Então, assim, por exemplo, obras jurídicas, artigos jurídicos, eram muito pouca coisa que era publicado. E em contrapartida, a área imobiliária, o direito imobiliário é muito complexo, porque ele é muito interdependente das coisas, né? Então, você, para advogar na área imobiliária, obrigatoriamente tem que entender de propriedade, de registro de imóveis, você tem que entender um pouco de direito urbanístico, um pouco de direito condominial, um pouco de direito tributário, né? Tem que ter uma noção de direito administrativo. Ele mescla muitas coisas, né? E às vezes com determinadas demandas, com perguntas inclusive, que unem tudo isso aí. Porque, por exemplo, o advogado da área imobiliária, Rogério, quando ele se depara com um problema, não é assim, olha, como é que eu faço para obter um despejo? Esse é um exemplo simples. Mas geralmente a demanda surge para o advogado imobiliário no seguinte formato: comprei um terreno que era de uma família de 5 pessoas, 3 já morreram, o inventário não foi feito, quero fazer um registro de uma incorporação imobiliária já direcionada a obter o financiamento bancário para edificar a obra. Então, assim, simples. Não é? As demandas são essas. Então, assim, já envolve uma série de áreas, né, afins que você tem que estudar, que você tem que entender para poder responder a questão. E, aliás, isso tinha que ser rápido. Semana que vem eu vou te procurar com um caso parecido. Isso tinha que ser rápido. Aguinha, não podia demorar. Uma aguinha? Eu aceito. Mas, Rogério, se me permite, se eu queria fazer até uma outra consideração. Fique à vontade. Na questão da multipropriedade aqui também, já que nós sabemos que o nosso público aqui ele é muito composto majoritariamente por síndicos, né, por pessoas do ramo, que é uma coisa que eu defendo e alerto sempre os síndicos, que eu acho que assim, quem trabalha como síndico passou a ter, melhor dizendo, a partir de dezembro do ano passado, a obrigação de entender um pouquinho de multipropriedade. Pô, que legal. Que bom que a gente está disponibilizando esse conteúdo. Eu vou ser bem aqui. sincero. Por quê?
Porque daqui a pouco a multipropriedade vai bater na tua porta. Né? Daqui a pouco você vai administrar um condomínio que lá no meio tem uma multipropriedade. E aí o que eu vou fazer? E mais, não estou aqui dizendo só para que você resolva um eventual problema daquele condomínio. Não. Eu estou defendendo uma tese que eu já defendi em um artigo que eu escrevi recentemente, para dizer que a multipropriedade, na minha ótica, ela é um novo nicho de trabalho para os síndicos. Por quê? Sim. Porque a multipropriedade requer administração. E a administração profissional, administração de pessoas qualificadas. Agora, quem são os profissionais dentro do mercado imobiliário que estão mais próximos dessa gestão? Na minha ótica, o síndico e as imobiliárias. Então, assim, esses dois profissionais, né, os corretores de imóveis e os síndicos, passaram a ter um novo nicho de trabalho muito bom, né, que está aí. Agora, para isso, formação, busca de informação, curiosidade. Porque esse imóvel que está em multipropriedade, ele exige um administrador, né? E como é que é feita a escolha desse administrador? A lei tem uma previsão? Pode ter nos instrumentos, né, que dão origem à multipropriedade, já pode ser estabelecido quem será esse administrador, ou, se não tiver estabelecido, ele pode ser eleito. Então, assim, essa proximidade, eu digo, dos síndicos para com as construtoras, ela é muito interessante, muito oportuna, né? Para dizer o seguinte: olha, construtor, se você vai lançar um empreendimento, vai ter multipropriedade, estou eu aqui à disposição. Legal. Né? Estou eu aqui para administrar, para me formar, para poder trabalhar nesse ramo, algo que me interessa. Agora, é uma demanda um pouquinho diferente, é uma demanda específica, né? A título de exemplo, o que o síndico vai passar a fazer? Hoje o síndico está preocupado com a bomba d'água do condomínio, com a piscina do condomínio, e na gestão de uma multipropriedade, o que o síndico vai ter que fazer é verificar se o liquidificador está funcionando, se a geladeira está funcionando, né? Esse vai ser o tipo de demanda. Mas qual é o problema? Ganhando para isso, sendo bem remunerado para isso, vamos lá, mais uma atividade. Exatamente, ele vai gerir uma propriedade, né? Uma propriedade com uma característica peculiar, porque ela é múltipla, né? Então ele sabe que daqui entrou uma família hoje, daqui a 1-2 semanas está entrando outra, e ele vai ter que ter esse tempo para ele avaliar, verificar se está tudo em ordem, né? Inclusive porque o multiproprietário ele é muito exigente, que queira ou não, ele comprou uma propriedade para usar 2 vezes por ano. Ele não vai ficar nada feliz se chegar na hora e não tiver geladeira. E se ele deixou numa condição boa, ele quer no mínimo pegar na Exatamente. condição. Até porque ele é dono. Não interessa que não estava funcionando na semana passada quando o outro estava lá. Quando eu estou aqui, vai relação ter que até mais direta que o condomínio, né? Sim. Muito pessoal, né? Você está entrando dentro da casa do cidadão, porque para ele aquilo, por mais que seja 1, 2, 3 semanas por ano, é a casa dele, né? Que você ficou de deixar em ordem para ele desfrutar, geralmente. Sim. Doutor, eu queria voltar um pouquinho no Ibradim e falar dele aqui em Santa Catarina. Como é que ele está? É óbvio que o nosso conteúdo dele é visto por todo o país, mas como nós estamos aqui em Santa Catarina, eu sei que o doutor tem uma presença, uma representação do Ibradim aqui. Isso. Como é que funciona? Isso. O Ibradim aqui em Santa Catarina hoje ele é o 5º estado em número de associados no Brasil. Né? Então ele está extremamente bem posicionado nacionalmente. Hoje o Ibradim tem aqui em Santa Catarina promovido reuniões, né? Essas reuniões elas são abertas ao público, inclusive já ficam vocês e os nossos, posso chamar de telespectadores, não sei como é que vocês chamam aqui, né? A nossa audiência. A audiência está aqui, mas então assim, a nossa audiência está toda convidada a participar de uma reunião. Os temas são escolhidos a dedo, né? Nós tivemos, por exemplo, uma reunião que nós falamos sobre lei dos distratos. Uma segunda reunião nós tivemos sobre as medidas indutivas e coercitivas, que é a nova forma de cobrar o devedor, que é uma questão difícil, né, hoje, né, de atingir o patrimônio do devedor. E na última nós falamos sobre registro de imóveis e tabelionato. Né, o assunto foi as escrituras imobiliárias, esses assuntos. Então sempre são divulgados nas redes sociais
essas reuniões. Até recomendo ao pessoal que siga o Ibradim nas redes sociais. Procura lá, curte, compartilha as publicações. No Facebook, só procurar por Ibradim, Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, né, e nas demais redes sociais. E ali vão ser divulgados os eventos que o Ibradim promove. E como é que eu quero me inscrever? Como é que eu faço? Eu quero me associar ao Ibradim. Certo. Qual é o caminho? Você entra no site do Ibradim, que é ibradim.org.br, vai no Associe-se, ali estão todos os dados, como é que você faz para se associar, os planos que você pode, né, aderir para passar então a ser um associado. Falando em geração de conteúdo, nesses dias eu estava estudando a respeito de fração ideal, da forma do cálculo da fração ideal. Não, eu vi uma postagem de um professor lecionando sobre fração ideal. E na postagem dizia assim: a lei não prevê nenhuma forma de cálculo da fração ideal. Era uma coisa que falava mais ou menos assim. Certo. Não existe nada que determine a fórmula de cálculo da fração ideal. Assim, peraí, como que não? Coisa mais louca isso. Daí comecei a pesquisar. Vou pesquisar. Daí eu caí num texto do Dr. André Abelha que eu ia recomendar agora. Exatamente. Que ele explica. Daquele livro dele? Não, era um texto que estava no texto, se eu não me engano, no portal Migalhas. Né? No site Migalhas tem um texto muito bom dele sobre fração ideal. E o Dr. André Abelha, só porque eu tô citando o nome dele, ele ainda é o presidente nacional do Ibradim? Ou... Ele é vice-presidente. Nosso presidente nacional hoje é o Dr. Olivar Vitale. Sim. O André Abelha é um dos fundadores, inclusive, né? E vice-presidente do Ibradim. Então, já que eu toquei no assunto, o senhor está familiarizado, poderia falar um pouquinho sobre a questão do cálculo da fração ideal? Existe ou não existe? Eu acho que talvez o que tenha sido o tema da abordagem, que é uma coisa que inclusive o André fala nesse artigo, o que ele diz, que é uma coisa com a qual eu concordo também, é que no Brasil não há uma obrigatoriedade de que o cálculo da fração ideal seja baseado no tamanho da unidade. Sim. Essa é a questão. Então, assim, a lei não faz essa exigência. É apenas uma praxe de mercado que acaba acontecendo. O empreendedor acaba executando o empreendimento de forma com que tenha uma certa proporcionalidade. Mas se ele quiser redistribuir, ele pode. Então, ele pode fazer apartamentos de 1 quarto e de 2 quartos com a mesma fração ideal, sem problema algum. Né? E aí, em contrapartida, colocar que as despesas sejam rateadas com base na fração. E alterar aquilo que as pessoas vão ter que pagar no caso das suas contribuições. E a fração ideal ela serve, via de regra, para o cálculo do rateio, né? Se não tiver previsto em convenção da forma de rateio. A fração ideal ela exerce múltiplas funções. Né? Costumo dizer que a fração ideal tem impactos econômicos, políticos e indenizatórios. Né? O que eu quero dizer com isso? Exato. Então, assim, quais são as repercussões econômicas? São aquelas estabelecidas na convenção. Olha, as despesas são rateadas pela fração ideal. Ou não, né? Eu estou dando aqui um exemplo. Então, a fração ideal pode ser a base para isso. O que seria cota de poder político? Eu posso estabelecer que o voto seja proporcional à fração ideal. Quanto mais fração ideal, mais voto, né? Maior o objeto. E nas indenizações seria, por exemplo, de seguros, desapropriação, né? Destruição do edifício. Eu posso estabelecer que, olha, se o edifício for destruído, as pessoas vão receber a sua indenização, ou, no caso de venda de terreno, proporcional à fração ideal que elas possuem. De acordo com a fração. Então, essas são as funções aí da fração ideal. O bacana é que esse tipo de profissional, né, que o Ibradim está tentando que o Ibradim reúne, é o pessoal que desenvolve esse tipo de entendimento. Sim. Né, e traz para o setor esse tipo de segurança. E o engraçado disso tudo é que pro senso comum, que eu vinha desse entendimento, que a fração ideal, ela deve ser calculada a partir do tamanho de um imóvel. Sim, senso comum. A gente quase não concebe que a lei não prevê isso. Mas, se não me engano, o texto diz que teve uma fração de tempo entre um ano e outro que uma lei determinava
um tipo de calor, um parâmetro, eu não estou lembrado. O que aconteceu foi o seguinte, a mudança que ocorreu na legislação foi a seguinte: desde 64, com a lei do condomínios e incorporações, né, a lei 4.591, o critério estabelecido para rateio das despesas era o da fração ideal. Isso era obrigatório. Aí veio o Código Civil de 2002. O Código Civil de 2002 regulamentou, enquanto o Código Civil de 1916 não regulamentava o condomínio edilício, então o que nós tínhamos no Brasil era a Lei 4.591 de 64, o Código Civil em 2002 regulamentou, né, trouxe a parte de condomínio edilício para a Lei Civil, né, para o Código Civil. Só que no nascedouro do Código Civil, também a previsão originária era divisão de despesas com base na fração ideal. Apenas posteriormente à entrada em vigor do Código Civil, né? E aí agora eu não lembro exatamente o ano, se eu não me engano foi 2004, sim, foi que o Código Civil sofreu uma alteração que passou a admitir a possibilidade de divisão de despesas por outro critério que não da fração ideal, mas desde que previsto. Então, se nada for previsto, a fração. Foi 2004. Mas aí é admissível que eu estabeleça outro critério. Aí alguns dizem assim, alguns dizem assim, o critério então ou é fração ou é número de unidades. Não, outro critério. Né? Eu posso criar um critério diferenciado. Né? Sim, tem condomínios que têm objetos mistos, ou seja, salas comerciais, residencial, lojas, e eles estabelecem coeficientes de rateio, que somados continuam dando um inteiro para dar o mesmo resultado, exatamente. Cara, é um pouco complexo essa situação. Eu já passei em alguns momentos por reuniões, por assembleias de condomínio, onde vinham perguntas desse mesmo mérito e fica difícil você explicar, até porque você não tem tanta segurança no teu entendimento. E eu sempre pensava que por trás disso, na norma técnica, quando o engenheiro também preenche os quadros de áreas, NBRs lá, que é registrado no cartório, são 4 quadros, eu acho, né, doutor? Que ele tinha um cálculo definido para fazer aquilo, entendeu? Que ele era obrigatório a seguir um script. Obrigatório a seguir um script. Tem uma referência da BNT, né? Mas ela não é lei, né? Tem uma norma da BNT, mas não é lei. Não é lei. Então ela fica como uma alternativa, né? Mas, Rodrigo, já que me disseram que aqui a palavra é livre, né? Que a gente pode falar o que vir na cabeça, nas ideias. Tu tocaste um ponto agora, que eu vejo esse reclamo por parte de alunos, né? Comentando assim, olha, às vezes eu chego numa assembleia, eu não tenho segurança para falar alguma coisa, ou me fazem uma pergunta que eu não tenho segurança para responder. O que eu digo para esse pessoal, que é a recomendação que eu dou para os síndicos, e eu vejo, né, quando bate na porta do escritório as situações, às vezes a gente verifica que foi uma orientação mal posicionada no momento, às vezes por vaidade, né, ou até por insegurança de não querer dizer não sei. Eu entendo o seguinte, eu acho que você tem que ter segurança no que você fala, inclusive para você dizer não sei. Não sabe. Porque a pior coisa é você querer defender uma tese que você não sabe e querer responder de última hora só para dar uma satisfação, querendo mostrar que sabe. Porque aí o efeito é drástico, porque depois a pessoa descobre a verdade, vai lhe cobrar e aí você tem que defender a mentira. Não tem condições, né? Então o que é o ideal? Não sabe a resposta, né? O que é a resposta ideal? Olha, eu vou verificar melhor essa questão, né? Deixa eu aprofundar o tema. Não precisa dizer taxativamente, eu não sei a resposta, né? Mas você vai dizer, olha, eu prefiro responder isso amanhã, vou verificar, vou me aprofundar, vou consultar um advogado, vou consultar o contador, vou consultar o engenheiro, porque queira ou não, o síndico não é obrigado a saber de tudo. Então, imagina, um profissional especialista na área não consegue saber de tudo. Exatamente. Até dou um depoimento aqui que eu
recorro semanalmente aos meus professores, professor Denis Martins. Quantas vezes eu liguei para o professor perguntando várias questões, né? O Rodrigo eu nunca perguntei porque não sabe nada. Não entendo nada. Não, brincadeira, o Rodrigo também foi meu professor no mesmo curso que o Denis foi. E inclusive, falando no curso, eu me lembro de uma matéria que me chamou bastante atenção. No curso que eu fiz com o senhor no Secov, um dos 2 cursos que eu fiz com o senhor foi o do Secov. Sim. Na matéria lá de direito imobiliário sobre subcondomínio. Sim. Dá tempo da gente falar um pouquinho dessa modalidade? Dá. Com certeza. Porque Isso é muito interessante. Eu acho que é interessante a gente, acho que é legal a gente falar isso, porque é sui generis. Sim. É outra matéria que também o síndico de hoje tem a obrigação de entender um pouquinho, né? Que é uma realidade. Exato. Assim, eu costumo dizer que não é que ele precisa dominar, ele pelo menos tem que ter a consciência de que o dia que o problema surgir, ele tem que dar um tratamento diferenciado. O que nós temos hoje? Já as quase centenas aqui em Santa Catarina, né? Temos vários desses complexos multiuso. O que são os complexos multiuso, né? Esses condomínios grandes que reúnem operações de diferente natureza. Tem uma torre residencial, uma torre comercial, um shopping center, né? uma torre de lojas, enfim. É assim que funciona o multiuso. E qual é a particularidade dele? Esses empreendimentos, esses condomínios, necessariamente, e é importantíssimo, que eles tenham pelo menos algumas questões comuns, né? Então, por exemplo, algumas despesas vão ter que ser rateadas entre todos. Porém, algumas questões dentro desse complexo têm que ser reservadas para decisão, administração e custeio apenas de determinados condôminos. Isso é permitido pela lei. E aí, para isso, o que a gente faz? Nós criamos subcondomínios. Então, eu tenho o quê? Eu tenho aquele complexo multiuso, Rodrigo, que tem 3 tipos de operação, mas que eu tenho um síndico do condomínio geral, que é o responsável por tudo, mas eu tenho subsíndicos e subcondomínios, portanto, né? Subcondomínios que são administrados por subsíndicos de frações específicas. Sendo que o subsíndico nessa questão, ele não é reserva do síndico, vamos dizer assim. Não. Ele é um representante de um determinado subcondomínio. Exatamente. Fazendo um paralelo, nós vamos ter o presidente e o governador, né? Então, nós teremos o presidente, o síndico do condomínio geral, que vai ser o responsável pelas decisões que dizem respeito a todo o complexo, e nós vamos ter os subsíndicos específicos para os subcondomínios. Por quê? Qual é a necessidade disso? É porque, dando aqui a título de exemplo para vocês, se nós tivermos um empreendimento que reúne um shopping, uma área de lojas, né, um mall, um edifício de escritórios e um residencial, eu não posso, de maneira alguma, permitir com que nesse empreendimento o conserto da piscina seja votado numa assembleia tendo presente o dono de uma loja. Não tem cabimento, né? Ele vai vetar. Assim como eu não posso deixar com que os proprietários da unidade residencial decidam se o shopping center pode colocar um luminoso na sua área externa. Porque é claro que o residencial vai dizer que não. E ele acaba com outra operação. Exatamente. Né? Vamos dizer o seguinte, olha, sobre a questão de acesso, né? O cara da loja vai dizer, não, tem que ter o acesso mais amplo e mais fácil possível. E o residencial vai dizer, não, tem que ser controlado. Né? Então, por isso que a gente cria os subcondomínios, para que esses interesses conflitantes consigam se adequar e todo mundo viver pacificamente. Esse momento, desculpa, só para não perder, esse momento de cria esse condomínio, pegando esse gato pelo rabo aí, no momento da incorporação ou pode ser posteriormente, depois? O mundo ideal é que na minuta de convenção de condomínio que é submetida ao registro na incorporação imobiliária, já seja essa versão. Né? Já seja essa versão, que no caso vai ser futuramente votada, porque não há nada que impeça que eu tenha uma minuta de convenção de condomínio na incorporação e que no dia da assembleia de constituição do condomínio seja outra, né? Mas é melhor que ela já nasça desse jeito, que nos próprios contratos
né, seja estabelecida essa questão. Sim, quem idealizou o projeto já Exato, tem essa concepção. Eu ia falar até, voltar um pouquinho, porque nós estávamos falando de fração. E com uma situação como essa, figuram duas frações até nessa, porque existe uma convenção e existe uma convenção do subcondomínio, né? Uma subconvenção. Exato. E eu participo de uma situação como essa, e é uma fração para aquele subcondomínio, a qual determina lá a forma de arrecadação, e uma outra fração para o condomínio geral. Tem até um condomínio, exemplo desse ali na Pedra Branca, onde exatamente figura dessa forma. E foi criado um coeficiente de distribuição, um coeficiente de rateio, porque as salas, por exemplo, são atendidas com um tipo de ar-condicionado, que não são atendidos pelas residências, mas as residências possuem uma caldeira, que não é atendida pelas lojas. Então elas têm várias peculiaridades, mas participando de uma mesma infraestrutura, de drenagem, de fachada. Então é até muito complexo a forma com que é feita essa administração dos recursos lá. Sim. É muito bacana de estudar isso. Eu digo o seguinte, gente, um complexo multiuso não é coisa para amador, né? Eu digo para construtor amador. Por isso que é importante, você vai adquirir uma unidade no complexo multiuso, olha bem para a empresa, quem é a empresa que está lançando, para ver se é uma empresa que tem que está inclusive assessorada, né, para poder lançar um empreendimento dessa natureza. Por quê? Porque a convenção do condomínio é a futura lei que vai reger a vivência, né, entre os condôminos. E uma convenção mal redigida, a gente sabe não dá para ser um Ctrl-C, Ctrl-V. Os drásticos efeitos que ela traz, né? Sim, até porque a gente pega muito no dia a dia esse Ctrl-C, Ctrl-V, né? Não, e outra coisa, assim, os conflitos estabelecidos entre proprietários de um prédio residencial nem se comparam ao nível que pode chegar num conflito entre um lojista e um morador. Né? A situação é muito mais complexa, é muito mais difícil de fazê-los concordar um com o outro. São interesses muito distintos. Totalmente distintos. Cada um tem o seu CNPJ, cada subcondomínio. Sim, eles podem ter Falando em CNPJ, eu sempre aprendi que, eu querendo ter aula de graça de novo, eu sempre aprendi que o condomínio não tem personalidade jurídica. Isso. E com o advento do novo Código de Processo Civil, eu já ouvi dizer que não, agora ele tem personalidade jurídica, tanto é que é possível adjudicar. Qual é o seu entendimento, professor? Traga essa luz. Sim, primeiro explica o que é adjudicar. Vamos lá. Assim, o condomínio, isso é até uma coisa choca, né, as pessoas quando se deparam com essa situação, porque apesar de ter um CNPJ, ou seja, ser cadastrado no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, ele não é considerado legalmente uma pessoa jurídica, né? Ele não tem uma personalidade jurídica, ele não é uma pessoa jurídica. Consequentemente, sempre havia o problema, né, havia o questionamento de você registrar imóveis em nome do condomínio. Exemplo, o condomínio às vezes tinha o objetivo de comprar o imóvel que fazia divisão com ele, né, que fazia limite com ele. Olha, vamos ampliar o estacionamento e tal. E aí acabava não conseguindo registrar o imóvel em nome do condomínio porque o cartório de registro de imóveis não concordava. Dizia, olha, mas não tem personalidade jurídica. Se ele não tem personalidade jurídica, ele não pode ser detentor de direitos e obrigações. Consequentemente, ele não pode ser proprietário do imóvel. Com isso, o que se fazia para solucionar? Muitas vezes se criava associação de moradores, porque uma associação é uma entidade com personalidade jurídica, e aí você registrava o imóvel em nome da associação, que era os mesmos condôminos, né? Agora, o que acontecia sobre a questão da adjudicação, né, até pedindo para explicar o termo, o que é a adjudicação? A adjudicação é quando você, num processo judicial, você toma um bem para você, né? Então, seria o seguinte, eu sou o credor, ao invés de leiloar esse bem para receber o crédito, eu fico com esse bem para mim, eu adjudico em meu favor. E hoje o condomínio... Sim, hoje o condomínio consegue... Na verdade, ele já conseguia antes a partir de decisões judiciais. Quando você arremata um imóvel também, tu recebe uma carta de adjudicação desse imóvel em vez da escritura. Não, aí você recebe uma carta de arrematação.
Quando você arremata, você recebe uma carta de arrematação. A carta de adjudicação é quando você adjudica. Tá, você toma um imóvel. Porque assim, ó, se eu for apenas alguém que participa de um leilão, eu seria um arrematante. Mas eu não sou o credor do processo. Eu sou só um arrematante. Sim. Que vou pagar o valor. Eu adjudicar é o quê? É a situação na qual eu sou proprietário melhor dizendo, eu sou o titular do direito litigado no processo, né? Eu sou ali o autor da ação, o exequente, né? Uhum. E aí, para receber o meu crédito, eu não levo o imóvel ao leilão, eu pego o imóvel para mim. Isso é adjudicar, é tomar para si o bem. Não, é que no meu caso, eu dei o lance, mas não foi para leilão. Ele foi 2 vezes para leilão e depois de 2 vezes ele vai para venda direta. Daí eu acho que no caso da venda direta, que pode ser pro próprio credor, beneficiário, né? Mas pode ser para um terceiro, né? Sim. Tem a qualquer tempo, depois que eu recebi a carta de adjudicação. Você entrou num ponto, doutor, que fala da associação de moradores. Isso. Tem uma... Então, só para concluir, depois de volta na associação. Então, ele possui personalidade jurídica ou ele é comparado a algumas personalidades jurídicas? Então, assim como tudo no direito, existem as correntes, né? Uhum. Já existe quem defenda que o condomínio seja pessoa jurídica. Se eu não me engano, o professor Flávio Tartucci. É o bom depende. É um que defende. Outros defendem o seguinte, que ele tem personalidade processual, que seria, ele pode ser autor de ações, mas ele não é pessoa jurídica, mas essa personalidade para fins processuais ele tem. Enfim, hoje, na minha interpretação, ele ainda não é considerado realmente uma pessoa jurídica, né? Porque o Código Civil não foi alterado para esse fim, para admiti-lo como pessoa jurídica. Mas naquele caso, do exemplo do estacionamento, é possível hoje fazer essa aquisição do terreno do lado para fazer o estacionamento e registrar isso no nosso... Isso ficou mais facilitado com o Código de Processo Civil, né? Concordo contigo. E aí sim permitiria então o registro de propriedade, consequentemente, né, ser propriedade do condomínio e funcionário no meio. Agora, lembrando que, desculpe interromper, mas assim, o que é importante a gente saber é que esse registro dessa propriedade em nome do condomínio, ele não passa automaticamente a integrar o condomínio edilício em si, né? Ou seja, ele automaticamente não gera uma fusão das matrículas, né? Vai continuar existindo aquele terreno onde está o condomínio como era no seu nascedouro, só que esse condomínio agora é proprietário do terreno do lado. Nesse caso assim, todos os vão ser matrículas autônomas, né? Aquele novo imóvel vai ser administrado pelo síndico, né? Pode uma assembleia deliberar sobre questões relativas, mas isso não vai fazer, por exemplo, com que automaticamente o registro de imóveis faça uma fusão das matrículas, recalcule as frações ideais. Isso não vai acontecer. Sabe qual é a pergunta que me veio à cabeça? O quórum para decidir a respeito de uma compra de um outro imóvel, não tem previsão legal para isso? Não tem previsão. Não tem previsão, Não tem, isso seria um assunto a gerar. Se não tem, é simples. Não, mas assim, sabe por que esse é um assunto para polêmicas? Por quê? Porque, não é verdade, porque assim, se você parar para pensar, por mais que você possa dizer, então é o quórum simples, né? Aquele quórum básico. Só que envolve propriedade, né? Então, quando envolve propriedade, a questão já... O acréscimo de coisa, daí já tem várias previsões, pode ficar equiparado a alguns entendimentos. Exatamente. Porque outra coisa, se você pensar no condomínio adquirindo um imóvel, né, ou investindo no imóvel, você pode até interpretar que nesse momento há um desvio de finalidade do próprio condomínio, né? Que não foi uma entidade feita para fazer investimento imobiliário. Sim, né? Não tem esse objeto. Exatamente, não tem esse objeto. E agora voltando na questão, sim, porque assim, eu não sei se isso é algo recente, eu ouvi só falar, mas sobre associação de moradores. Quando um loteamento, por exemplo, um loteamento aberto, né? É um loteamento, né? Senão seria um condomínio fechado. Um loteamento, ele foi criado, idealizado
já em conjunto com uma associação de moradores, para que ela tivesse o objetivo de administrar e de manter aquela área. E recentemente acabei passando por situações como essa, onde se entrou em discussão isso, porque você não é obrigado a se associar a nada, mas quando você adquire com um loteamento, um terreno dentro desse loteamento, Sim. que já foi idealizado no empreendimento, associação, esse conjunto, aquela associação se torna compulsória. Você tem que participar, até mesmo que não quisesse, mas você de alguma forma está se beneficiando, seja por uma segurança ou por uma estação de tratamento de efluentes que atende aquele loteamento. Limpeza. A limpeza. Manutenção das ruas. Isso eu não sei se é algo recente dentro dessa parte do direito, mas é algo que está muito confuso ainda para as pessoas. Sim. Né? O doutor consegue explicar um pouquinho sobre isso? Da onde que veio isso? Assim, ó, antes de mais nada é importante a gente lembrar aqui, já que nós estamos num ambiente que majoritariamente o tema é condomínio, né? Para distinguir muito bem que o loteamento não se confunde com condomínio. Né? Mas, olha, se eu olhar um imóvel, tá lá numa área cercada, aquilo automaticamente é um condomínio, né? Um condomínio fechado, é um loteamento fechado. Afinal, o que diferencia um condomínio fechado de um loteamento fechado? O que são essas figuras? O que acontece? O que vai caracterizar o condomínio, né? Se você quiser tirar a dúvida, olhou o empreendimento, todo murado, você quer ter certeza se aquilo é um condomínio ou é um loteamento. Primeira coisa que você faz, tira a matrícula do imóvel e olha ver se tem fração ideal. Se tiver fração ideal é condomínio. Né? Ou seja, tem área comum. Tem área comum em condomínio. Se não tiver, você pode estar diante do fenômeno do chamado loteamento fechado ou, mais recentemente, alterada a lei para a denominação de loteamento de acesso controlado. Eu tenho um desse. Exatamente. Tem essa situação. Que é o que? Na verdade, o que diferencia? Ele é loteamento, consequentemente, as vias de circulação são áreas públicas, né, não são privadas, e o que ocorre é que ele tem o acesso controlado. Inclusive, a lei veio em muito boa hora para estabelecer isso, porque era uma divergência que se tinha porque os municípios permitiam o fechamento. Né? E aí o que se discutia era, mas o município pode admitir o fechamento de maneira com que algumas pessoas não tenham acesso àquilo que é público. Né? E aí entravam as decisões judiciais, algumas dizendo, não, pode fechar porque ninguém, né, não há interesse jurídico da pessoa em ter acesso àquele local, e outros dizendo, não, como é área pública, ninguém pode impedir. Então a lei veio em boa hora para dizer o seguinte, como é área pública, você não pode impedir a pessoa de ingressar, mas você pode controlar o acesso. Como é que você faz esse controle de acesso? Aí o empreendimento vai estabelecer cadastramento, enfim, né? Formas de você, então, ter essa fiscalização de quem vai ingressar lá dentro. Agora, Rodrigo, especificamente sobre a tua questão, no que tange aos pagamentos, né? Pode, não pode pagar. O que acontece? No Brasil, há livre associação, então ninguém é obrigado a se associar. No entanto, muitos empreendedores têm feito empreendimentos imobiliários, e eu acho isso muito oportuno, inclusive porque o poder público não dá conta, né, da manutenção, ou se dá conta, não faz com aquele apreço e cuidado que uma associação de moradores pode fazer com os recursos que consegue apurar. Então algumas empresas têm feito o quê? Lançam empreendimentos imobiliários em que o cidadão, ao comprar o lote, já é requisito para a aquisição o ingresso dele na associação. E aí, se o ingresso dele na associação se dá conjuntamente à aquisição, eu entendo que ele não pode questionar. Por quê? Porque ele teve a liberdade de não comprar e, por sua vez, não se associar. Se ele concordou, ele passou a integrar aquele meio e agora ele vai ter que contribuir. Né? Agora, a diferença que existe, que é importante ressaltar, é que esses créditos da associação, eles não têm os mesmos privilégios creditícios que tem o do condomínio, né? De atingir diretamente a propriedade, de ser considerado acima, por exemplo, do bem de família.
Mas essa previsão associativa, tá certo? Associativa. Tá prevista, essa previsão está prevista, isso está previsto na matrícula do imóvel, no momento que eu falei, não, comprei aquele lote, mas tem uma previsão dessa... Sim, existem os instrumentos próprios, né, de ingresso, e isso vai para o registro de imóveis tornado público. Ah, sim. Tá. Então o cara não pode dizer, não, eu comprei, não, mas não sabia, fui não, informado. ele sempre vai saber. Uhum. Ele sempre vai saber. Falando com relação às taxas, isso foi, na verdade, em São José, eu acho que foi um dos primeiros a partir desse acesso controlado, esse empreendimento a qual eu estou falando, até porque ele era um empreendimento murado, Sim. um loteamento murado, mas não fechado. Uhum. E oportunamente veio essa lei e conseguiu essa autorização junto ao município para controlar esse acesso. Porque a principal preocupação das pessoas, e confundem muito o que você falou com condomínio, Sim. porque junto o loteador entrega aos compradores, promitente compradores, e ao município áreas de uso coletivo, não comum, não Sim. são proprietários, mas de uso coletivo. Quadras, parques, pet place, que é de responsabilidade, na verdade elas fizeram, doaram ao município, correto, doutor? Sim, sim. Só que as pessoas entendem quando adquirem que detêm propriedade sobre aquilo. Sim. Exclusiva, exatamente. Mas elas também colaboram dentro da associação para a manutenção daqueles equipamentos. Sim, mas exatamente por esse motivo não querem que outras pessoas acessem. Então, mas assim, ó, o que acontece? Essa prerrogativa do acesso controlado é justamente a contrapartida que se dá ao município. Aí é que está a lógica disso. Então, assim, em regra, você não poderia controlar o acesso. Não poderia. Teria que manter aberto. Mas o poder público permite com que você faça o acesso, mas em contrapartida ele exige, né? Então você vai ter que custear. Sim, cuida você da... Você vai ter que fazer a manutenção. Se você está responsável... Mas como é uma área pública, você não tem como restringir o acesso. E quando você citou dessas cobranças, que não tem esses privilégios, muito bem como você colocou, Sim. Como ficaria a cobrança de uma inadimplência dentro dessa associação? Porque ainda assim, ela é uma dívida real, né? Que a pessoa tem, ela se associou, ela teve a opção de não comprar, ela fez parte, tudo depois a partir disso é decidido por assembleias em si, até porque há dentro dessa associação um estatuto muito bem organizado e as associações são legais, digamos assim, e ela ficou devendo essa associação. Sim. Que forma que segue esse tipo de cobrança dentro da associação? Certo. Então, como tu empregasse o termo real, eu vou fazer assim, ó. Brincando aqui, porque o real Todo tem uma... convidado real, a palavra real tem uma conotação jurídica importante aqui para a gente fazer uma distinção. Que é o quê? Existem as obrigações de natureza real, vamos dizer assim, que seriam as obrigações propter rem, vocês devem, própria da coisa, ligada à coisa. O que seriam essas obrigações propter rem? São obrigações que estão ligadas a um bem. Exemplo, IPVA. O IPVA está ligado àquele veículo, ela é uma dívida do veículo, isso é uma obrigação real. O IPTU está ligado àquele imóvel, não tem como transferir o IPTU de um imóvel para o outro. E por isso que eu brinquei com você para dizer que ela não é obrigação real, ela está ligada a um imóvel, ela tem uma relação com o imóvel. Ela continua tendo essa relação. Porque assim, ó, seria basicamente o seguinte, a estrutura que se faz. O devedor é o proprietário daquele imóvel. Só que o devedor é o proprietário, não o imóvel em si. Por isso que ela não é uma dívida real. Então está vinculada à pessoa. Vinculada à pessoa. Só que a pessoa é quem? É o proprietário do imóvel. Mas isso gera um... Agora, falamos em inadimplência, falamos em próprio terreno, e me voltou a multipropriedade com relação ao inadimplente. E as questões que a inadimplência trazem para a vida condominial. Quem vai poder votar ou não vai poder votar?
Se aquela unidade tem um multiproprietário inadimplente, não sei se a cota condominial é muito dividida dessa forma, né? Aquela propriedade com um multiproprietário, ele está inadimplente, a unidade toda é considerada inadimplente, o voto dos demais permanecem preservados ou não? A unidade não tem direito a voto. Vamos lá. Situação difícil, complexa. Sim. Não, e a lei contemplou isso aí. A unidade multipropriedade, na unidade multipropriedade, os votos são proporcionais às cotas dos multiproprietários. Portanto, eu tenho o cenário onde se eu tiver 26 multiproprietários, eu pego o voto daquela unidade. Vamos aqui estabelecer a seguinte questão. Eu tenho uma unidade multipropriedade dentro de um condomínio edilício. Essa é a questão. Sim. Porque o que acontece? Eu posso ter uma assembleia da multipropriedade. Sim. Por exemplo, os multiproprietários se reunirem para discutir uma questão. Entendeu? Então, a gente compra aqui, nós 3, mais 2 pessoas, 5 pessoas compram essa casa aqui para fazer eventos, para qualquer outra coisa, para casa de praia, sei lá, estabelecemos assim, e a gente faz uma convenção e estabelecemos assembleias da multipropriedade. Isso é uma coisa. Outra coisa é a assembleia do condomínio edilício, no qual um dos apartamentos, por exemplo, é em regime de multipropriedade. O que vai acontecer com essa unidade de multipropriedade dentro do condomínio edilício, né? Os 26 multiproprietários vão participar da assembleia, né? Já pensou? Imagina o seguinte. Seria? Teria que ser o administrador. Basta pensar o seguinte: você pega 10 apartamentos, só 10 apartamentos, e estabelece cada um com 26 cotas. Você já tem uma assembleia com 260 condôminos. Um sonho. E qualquer condomínio tem 10 apartamentos, né? Então imagina. E aí, assim, quem que vai definir quem vai na assembleia, como é que vai funcionar? Quem vai conceber o empreendimento. Por isso que a multipropriedade, assim como o complexo multiuso, não é para amador, né? Tem que ser alguém que realmente entenda essa complexidade das relações condominiais para estabelecer o quê? Que na assembleia a representação seja feita pelo administrador. Que naquele momento vai votar por quem? Vai votar pelos administrados multiproprietários. Aí vem a pergunta: se um tiver inadimplente, o voto dele vai ser proporcional aos outros 25. Se for o regime de 26 multiproprietários. Se 5 tiver inadimplente, vai ser proporcional aos 21. Essa questão de dividir a cota dos multiproprietários, ela só vem... só tem que se fazer ou se executar se há uma solicitação por parte deles, ou isso requer algum tipo de processo judicial, porque digamos que lá o condomínio pode ter ou não ter multipropriedade. Sim. Né? Ele tem o objeto, mas uma pessoa é dona do 101 e outras 26 do 102. Ou seja, quem está emitindo, a responsabilidade a quem cabe o síndico, está cobrando de forma igual lá. Sim. Pela fração. Como que acontece esse processo quando os multiproprietários vêm e dizem: não, a gente agora quer dividir a cota de condomínio em 26? Sim, mas ela é dividida. Diretamente, obrigatoriamente. Sim, ela é dividida, né? Então, assim, os multiproprietários pagarão cada qual a sua contribuição condominial independente, né? E aí a outra distinção do condomínio comum. O condomínio comum é uma só. Por mais que eu tenha 5 proprietários, eu não tenho fracionamento da despesa do condomínio. Na multipropriedade eu tenho o fracionamento, sim. Cada um paga o seu. Se um ficar inadimplente, não é a unidade que ficará inadimplente. É aquele multiproprietário que ficará inadimplente. O que vai ser, portanto, levado a leilão? Vai ser levado a leilão aquela 1/26 de propriedade mais aquelas 2 semanas no ano. Se o regime for de 26 E essa questão pode ser estabelecida assim: na nossa unidade somos em 5 multiproprietários, na do meu vizinho do lado 26. Sim. Sim. Então não pode ser 27. Pode. 27 pode não, 27 não pode.
27, dependendo como você estabeleceu o tempo. Mas Mas o tempo não é pelo número mínimo de semanas? Princípio, pode ser. Se não, daria, porque se você tiver, por exemplo, 7 dias, você pode ter 52 multiproprietários de uma unidade. Basta que cada um tenha uma semana por ano. Sim. Apenas 52. Não, tu já pensou, cara, um prédio com 100 apartamentos, dividido em 52 cada unidade? Vocês sabem qual é outra questão muito interessante da multipropriedade? Doutor, só para avisar, a gente já está 1h20, né? Nós temos nos comprometido com o senhor até as 9 horas. Estamos por sua conta e não, risco. mas vamos um pouquinho mais aqui. Ah, que bom, tá bom. Tá bom. Tá gostoso o papo, né? Não, O tá. papo é top. Vamos lá, é assim, ó. Uma grande utilidade para a multipropriedade também é no próprio planejamento da construtora. Uhum. O que eu quero dizer com isso? Digamos que você vai executar um empreendimento imobiliário de alto padrão. E você terá uma ou duas coberturas gigantes, né? O andar inteiro. Por quê? Porque você tem talvez uma seguinte característica. Um prédio, vou fazer aqui um desenho, né? Um prédio estreito que tenha uma vista para o mar só. Uhum. Então, 1000 vezes melhor para você que execute só uma unidade daquele pavimento todo do que você realizar 2 apartamentos. Agora, por outro lado, nós vamos ter uma unidade muito cara, né? E talvez uma grande dificuldade de venda depois, de encontrar um comprador, porque é um público bem específico. Agora, o que a empresa pode fazer a título de planejamento? Ela pode fazer o seguinte, para cobertura, eu me reservo no direito de estabelecer o regime de multipropriedade quando eu quiser. Por quê? Porque ela colocou aquela unidade para vender. Não vendeu, ela divide aquele apartamento em 26 cotas e vende as cotas. Mas ela consegue se reservar mesmo tendo lançado? Consegue. Aquela unidade vai estar vocacionada à multipropriedade. E aí ela pode fazer o registro posterior. Estabelecer a qualquer momento. Exatamente. Então, Agora, para o planejamento é ótimo. Sim, isso abre um leque. Uma coisa que me preocupa com relação ao planejamento desses empreendimentos é o seguinte: quando a gente pega um equipamento, vamos pegar como exemplo um smartphone, ele vem com algumas soluções embarcadas nele, né? Algumas soluções nativas que a gente chama, que foi concebido no projeto dele. Quando ele vai para mercado, quando ele é comercializado, a empresa ela se responsabiliza por todas as funcionalidades nativas que ela botou no projeto, né? Tipo assim, se eu botei nesse smartphone que ele vai ter uma academia, ele vai ter que funcionar com a academia certinho. Se eu botei nesse smartphone que ele tem um espaço built, eu tenho que me responsabilizar pela funcionalidade desse espaço built. Não é eu só botar um espaço ali e chamar de espaço built, chamar de espaço pet, chamar de espaço gourmet. Correto. Eu tenho que trazer o conceito da funcionalidade desses espaços, dessas funcionalidades que eu estou comercializando, que eu trouxe para comercializar. Correto. O que eu vejo no mercado imobiliário, eu sei que direito imobiliário mercado imobiliário é uma consequência. Isso. Né? Mas o que eu vejo é isso daí, é concebido os projetos dessa forma, espaço para tudo quanto é lado, funcionalidades no papel muito bonitas, e quando tem a constituição do condomínio, lá começa a ocupação, é exigido do síndico fazer com que aqueles conceitos estabelecidos no projeto e comercializados funcionem. Isso é complicado. E aí eu costumo brincar dizendo o seguinte, né? E aí você olha, a construtora fez uma sala que não tem nem janela, botou um tapete no meio e chamou de espaço yoga. Né? E agora é espaço yoga. E aí ninguém usa e o pessoal tá ocioso. Não, mas daí tipo, eu quero transformar o espaço yoga, então vamos transformar naquilo lá num jardim de inverno, porque ninguém usa mesmo, vamos botar uma planta ali, num vaso. Não, na convenção está estabelecido que é um espaço yoga, para mudar aquilo lá tem que mudar a convenção. Estou errado, doutor? Sim. Vamos lá. Tem alguns detalhes aí, eu particularmente tenho uma interpretação sobre essa questão que é um pouco mais liberal, vamos considerar assim. Que é o quê? Estabelecer o seguinte, a pergunta-chave dessa questão é: o que é
alteração de destinação. Porque eu posso simplesmente dizer, alteração de destinação, mudança de uma coisa para outra. Agora, se eu tenho uma área, um salão de festas, e eu transformo num espaço gourmet, isso é alteração de destinação ou não? A mera mudança da concepção inicial é alteração de destinação ou só seria alteração de destinação se eu mudar a categoria? Porque, por exemplo, se eu tenho um espaço destinado a salão de festa e construo um espaço gourmet, o que era lazer continuou lazer. Tá. Então eu posso defender a tese que não houve alteração de destinação, Sim. que a destinação é a mesma. Essa é a minha interpretação. Alguns dizem, não, se você mudar salão de festa para gourmet, você já alterou a destinação. Eu entendo que não. Eu entendo que se estiver dentro da mesma categoria, lazer, né? Aí vem passagem, né? Áreas de circulação, né? Áreas residenciais. Eu acho que é o destino por de exemplo, uso, né? Exato. Porque assim, se você, por outro lado, se você pega a área de vagas rotativas para visitantes e faz ali um salão de festa, aí você mudou. Você mudou. Porque você mudou de estacionamento para lazer. Agora, se era lazer para lazer, estacionamento para estacionamento, isso não é alteração de destinação. Não, mas eu até evoluindo um pouco essa linha de raciocínio, eu não manteria em categorias, porque podemos entender o seguinte: salão de festas é um lazer. Eu tiro o salão de festas e transformo num spa. Continua sendo lazer. Mas entendo eu que eles têm destinações diferentes. Sim. Então, eu acho que eu não, pelo menos não seguiria, não defenderia manter na mesma categoria. Sim. Porque aí, vê-se pelos condomínios hoje, com garagem band, spa, sauna, e nem sempre tem a mesma forma vocação. de uso, a mesma vocação. Certo. É isso aí, né? Você transformar de uma academia para um salão de festa, completamente distinto, para um spa, para uma quadra. Porque assim, agora, Rogério, só me permite, tem uma questão interessante que é o seguinte, no Brasil, onde a lei não especifica, a gente pode fazê-lo. Isso quer dizer o quê? Se a lei não conceitua o que seria alteração de destinação, eu posso fazê-lo na minha convenção. Eu posso criar uma convenção do condomínio que diga o seguinte: somente será considerada alteração de destinação a mudança de categoria e não de uso. Entendeu? Aí sim. Pronto, ficaria a salvo dessa questão. Aí volta aquela questão de lazer, passagem. Exatamente. E posso inclusive colocar na minha convenção quais são essas categorias. As categorias. A minha pergunta vai na seguinte linha, eu já até comentamos isso em outro podcast. Tinha um condomínio lá na Praia Brava, onde a família da minha esposa tem um apartamento lá, e tinha um apartamento do zelador que estava ocioso. O zelador nunca usou o apartamento, nunca teve nenhum zelador que morasse no apartamento do zelador. Ele era usado como escritório, tinha um momento que foi colocado uma mesa de ping-pong lá dentro. Eles queriam transformar num segundo salão de festas. Correto. Uma churrasqueira, um salão de festas menor. E perguntaram para mim: Rogério, tu acha que vai poder, não vai poder? Assim, o que a convenção diz? A convenção diz que é o apartamento do zelador. Então, assim, por que você não põe no regimento interno que é permitido fazer churrasco no apartamento do zelador? Mantém com o apartamento do zelador e administram o uso por ali, reforma e tal. E fizeram assim. Daí, no começo para não ter, na verdade, para gerar o uso, para não ter nenhuma controvérsia. Não gerar essa dúvida, né? Depois de ter o hábito, né? Não, todo mundo tem segunda opção, todo mundo quer o apartamento todo mundo quer a churrasqueira lá. E virou, agora todo mundo já chama de segundo salão de festas, tal. Sim. Mas aí se um condômino vier a questionar, tem que ter 100% tal, ou 2/3, né? Sim. Esse caso aí até envolve uma outra questão delicada, que é o seguinte, né? Talvez as pessoas que tenham as unidades imobiliárias muito próximas do apartamento do zelador, que eram de total silêncio, agora passarão a ter um nível de ruído um pouco maior. O que legitima ainda mais o eventual questionamento da parte deles.
No caso, por sorte, ele é mais afastado do que o próprio salão de festas. Não vai ter quem questionar. É o lugar certo. Já tá assim, Pra dar errado, alguém precisa questionar. Se ninguém questionar, E o problema era se alguém questionasse, né? Se trabalharia, mas depois a pessoa vivenciar o benefício, pra que eu vou questionar? Daí o cara, eu vou questionar, o pessoal tá todo mundo usufruindo, daí eu vou ficar por mal, né? O único, né? 1%. Tem essa questão. Então vou deixar quieto e tal. Então foi feito dessa forma. Mas nunca está excluída a possibilidade, né? Nunca. Como diz o professor Silvio Capanema, se há um lugar onde o diabo aparece com frequência pessoalmente, é a Assembleia de Condomínio. É verdade. Ele não manda representante, ele vai. Não, eu ainda defendo outra tese, que quando ele não vai, ele manda representante. Sim, manda. Não, ele comparece pessoalmente. E com representante. Às vezes traz os aliados, né? Doutor Denis Martins, muito obrigado pela sua presença. Foi uma baita aula. O engraçado assim, o que eu ia pensando durante o podcast, quanto entendimento se modificou desde aquela época das nossas aulas lá no curso do Secov. Então, quanto é importante a gente estar sempre estudando, né, e divulgando esses novos conhecimentos, né? Sim. É muito importante. A legislação muda constantemente, novos institutos vão surgindo que abrem novas possibilidades de negócio, né, mas também exigem que o profissional, que o síndico no dia a dia se intere sobre essas questões para saber realmente conduzir o condomínio. Então é por isso que é tão importante a iniciativa como essa de vocês aqui, ela é fundamental, né, para estar sempre informando as pessoas, sempre trazendo dados novos. Com certeza esse debate é muito enriquecedor. É verdade, eu costumo dizer que quanto mais se fala, mais se aprende, não importa se é do mesmo assunto, né? A gente no podcast passado falou de clichê, tanto se fala que vira clichê, mas isso é extremamente importante, porque na verdade tu vai sempre evoluindo um raciocínio, um entendimento que tu tem sobre o assunto, de tanto que você fala nele. Fantástico. É isso aí, agradecer também a Exato Condomínios, na presença do amigo aqui, Sediou. o Rodrigo, que nos acolheu, né, quebrou o galho, porque hoje no Cindy Hub está tendo um evento lá. Mandar já um abraço pro Alessandro também, pro Walter, que está quase chegando aí. Disse que foi pro Cindy Hub, cara. Não. Vamos fazer o seguinte, eu tive uma ideia, nós vamos criar um grupo no WhatsApp, eu vou botando as informações ali. Não, já tem. Eu já fiz isso, eu botei as informações e ele não viu. Só o Walter mesmo, mas fazendo as considerações também, Denis, brigadíssimo pela participação, Rogério, por mais uma vez me dá a honra de participar aí eu que agradeço aí tua presença do projeto, sempre. Cara. Agradeço sempre, estou sempre agradecendo o Rodrigo, empresta esse espaço pro podcast Colega Síndico, hoje quebrou o galho não, nos acolheu aqui. E tu vê assim, o Denis Martins, ele fala com tanta propriedade que eu falei, empresa de multipropriedade, Ele fala com tanta multipropriedade. E ele não falou uma palavra difícil, cara, ele não tocou uma... Cara, tu vê que o Walter aqui enfeitando as palavras, cara, não sei o que, gosta dessa palavra, viu, Walter, fica ligado. Porque ele não entende nada. A gente já deixa... Walter, acho que tá precisando voltar aqui pra fazer a tua defesa, tá feio. A moral tá... Não costumo falar das pessoas que não estão presentes, mas como isso aqui é um... Não, mas o Walter merece. É isso aí, pessoal. Forte abraço aí. Obrigado. Podcast grande abraço. Até a próxima. Até a próxima.